Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa onde nós, Síndicos 5 Estrelas, debatemos o nosso dia a dia condominial com vocês, internautas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ficar por dentro de todas as novidades. O tema de hoje vem com o nosso amigo Gustavo Moretti. Vai lá, Gustavão. Bora lá, gente. Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre os cuidados que devemos ter na escolha da administradora, né? Temos aí um caso recente que está dando muito o que falar, né, essa semana aqui, sobre a quebra de uma administradora, né, quebra ou que tem acontecido lá com ela, que causou dano a mais de 40 milhões. De 40 milhões, alguns condomínios estavam sendo cuidados por essa administradora. E aquilo que a gente sempre fala, já falou em programas anteriores, tem que pesquisar para escolher uma administradora, assim como qualquer fornecedor. Não adianta você ir só pelo preço, naquela administradora que cobra muito barato, tem que desconfiar. E principalmente, qual é a forma que essa administradora gere os recursos? Se é através de conta pool, né, que é aquela conta onde a conta da administradora, que é onde entra todas as arrecadações, eles pagam tudo por lá, ou que é o que mais é recomendável, que é a conta própria do condomínio, que aí a gente tem algumas garantias a mais, né? E ainda assim, quando o síndico é eleito num condomínio, a gente dá uma procuração para a administradora atuar, né, e movimentar a conta bancária quando é conta própria. Então, nesse caso também tem que ter alguns cuidados para que isso não aconteça, né, limitar, sei lá, de alguma forma, alçadas, né, e ficar atento a tudo que acontece para evitar esse tipo de transtorno. Gustavo, eu bato um pouco nessa da responsabilidade do síndico e até a gente ter que muitas vezes fazer o conselho entender, porque assim, voltando atrás lá nos anos 80, anos 70, as pessoas em condomínios enxergavam, e até hoje algumas pessoas ainda enxergam assim, enxergavam a administradora e o síndico. Na verdade é o contrário, é o síndico e a administradora. Até que se a gente pegar aqui o Código Civil no artigo 1348, diz lá que o síndico poderá valer-se de uma auxiliar de administração para coisas administrativas. A administradora nada mais é do que isso. A administradora, na verdade, faz aquilo que o síndico, por algum motivo, delegou para ela fazer, porque é a área dela, a parte de contabilidade, a parte de departamento pessoal, essas coisas, e o síndico fica mais com a parte de fazer a gestão como um todo, mas o síndico não pode esquecer que tudo aquilo que a administradora faz é competência do síndico e é responsabilidade do síndico. Então o síndico precisa ficar atento sobre isso. Muitas vezes o conselho quer escolher uma administradora qualquer. Eu particularmente, assim, nunca tive esse problema, mas eu acho que se o síndico não tiver tranquilidade de trabalhar com uma certa administradora por algum motivo, até por essa situação da conta pool, eu não aceito trabalhar com uma empresa com conta pool. E o conselho quer porque quer aquela administradora. Às vezes por ser a mais barata. Por ser a mais barata. E aí é mais fácil o síndico falar assim, sinto muito, mas então eu não vou ficar aqui, eu vou sair, porque é responsabilidade do síndico toda essa situação. Como tu citou aí, apesar da conta do condomínio, o síndico precisa estar entrando nessa conta, de fato, não só recebendo, porque o extrato ele pode ser falsificado. Eu não sei valores, né? Uns falam 400 mil, outros falam em 250, mas houve um prédio em Santos que era falsificado o extrato bancário. O extrato vinha lá, timbre do Itaú, tá tudo certo, mas aquela fotografia não era a fotografia real da conta. E aí até se descobrir, houve um prejuízo para o condomínio. Então o síndico também tem que ter esse cuidado de estar entrando na conta. Tudo bem que a administradora faça tudo, pague e tal, mas que você tenha condições de olhar. Porque eu entendo que num caso desse, que a administradora quebrou, posso estar enganado, tá? Mas estou me baseando aqui no Código Civil. A administradora, não sei qual é a posição de vocês, mas a administradora quebrou. O síndico tem muita responsabilidade em cima disso, porque ele acompanhava ou simplesmente, toca lá, a administradora toca tudo e você vai
Vamos discutir sobre Eu acho que isso depende muito da forma como isso aconteceu, tá? Por exemplo, eu tenho alguns casos, conheço alguns de uma administradora que uma vez trocaram um boleto de pagamento de uma terceirizada dentro da própria administradora. Um funcionário da administradora colocou um desses boletos fabricados para trocar, entendeu? E só se foi perceber depois que a terceirizada começou a cobrar. Se teve uma outra administradora que era grande até aqui em São Paulo que 2 funcionários do departamento fiscal conseguiram uma máquina de autenticação da Caixa. Então todas as guias de FGTS tinham uma autenticação fake. Como é que o síndico vai checar aquilo? Quer dizer, se ele tem que começar a fazer algumas coisas, verificar se o boleto é real, se o FGTS realmente foi pago, se o INSS realmente foi pago, esse tipo de coisa, automaticamente não precisa mais do administrador. Tá? Eu acho que é dever sim do síndico fazer o acompanhamento, uma série de coisas, mas a gente tem que colocar os pingos nos is aí em cima de todas as responsabilidades. Tá? Eu vejo assim, você citou do Código Civil e as convenções falam de administradora da confiança, de sua confiança, que o síndico tem o poder de ir lá e colocar alguém para auxiliar, alguma administradora de sua confiança. E a gente tem que entender que assim, um condomínio ele nada mais é do que uma grande empresa, com seus departamentos. O departamento de contabilidade, o departamento de RH, o departamento de contas a pagar, contas a receber, fiscal, operacional, de jardinagem, de limpeza e assim por diante. Então ele tem pessoas de sua confiança em todas as áreas. A administradora nada mais é do que isso. Você pode fazer uma autogestão desde que seja por pessoas da sua confiança. Confiança do síndico. Do síndico ou do condomínio, seja lá como for. Agora, o que não dá é para realmente se escolher por preço. A gente tem aí, por exemplo, a gente estava falando aí de conta pool e tal, eu acho que a questão do golpe na conta, como a gente dá procuração, nada impede que alguém vá lá, saque todo o dinheiro que o condomínio tem, ó, se pirulite pela Europa, entendeu? Nada impede que faça isso, mesmo que seja conta própria. O grande problema da conta pool está na situação do tipo, o seu dinheiro pode estar sustentando o dinheiro de outro condomínio, a soma desses dinheiros está investida, rendendo dinheiro para a administradora. Então, assim, é dinheiro que o condomínio deixa de ganhar e que entra em risco por conta de estar indo para um condomínio não salutar. A gente tem aí uma das maiores administradoras do Brasil, a gente sabe, ela jura de pé junto que não trabalha com... Ela chama de outro nome, né? Ela chama de outro nome, não é conta pool, mas o conceito é exatamente o mesmo. Arrecadação. Conta de arrecadação, alguma coisa assim, mas sabe, é uma conta pool, sabe, que ela cobra barato, por quê? Porque ela só trabalha com aquele tipo de conta e automaticamente ganha muito dinheiro na aplicação de todos os condomínios que ela tem. Entendeu? E se você pede para ela trabalhar com conta própria, o valor é 3, 4, 5 vezes maior do que ela cobra na conta pool. Por quê? Porque efetivamente dá trabalho. Você gerenciar, pega uma administradora aí com 100, 150 condomínios, você gerenciar 100, 150 contas bancárias, sabe? Qual é a chance de você fazer o pagamento quando você está ali, por exemplo, no site do Banco Itaú, que você troca facilmente de conta, sabe? Eu já cansei, eu tinha um condomínio Natal, e de repente você pegava na pasta pagamento de conta do condomínio Natalice, entendeu? Aí você fala, pô, o cara errou, você tem que ter esse discernimento também, puxar a orelha, obviamente, tal, mas são coisas que os riscos acontecem quando você está trabalhando na conta própria, e aí você tem que ter a sua também atenção do síndico nesse tipo de coisa. E um aspecto importante nessa matéria aí, foi aquilo que a gente sempre fala, já falou em programas anteriores, qual que é a responsabilidade do síndico, qual que é a responsabilidade do conselho, porque ontem eu fiz uma reunião informal, né, de alguns problemas que a gente tem no condomínio, e eu falei justamente isso. Na hora de... todo mundo quer participar da escolha, todo mundo quer ajudar a escolher a terceirizada, ajudar a escolher a empresa de jardinagem, ajudar a escolher a empresa que cuida do elevador e ajudar a escolher a administradora. Tem muitos que impõem, falam, não, aqui vai ser essa administradora, né? E aí o síndico, é o que você falou, é obrigado a aceitar aquela administradora, sim, né? E aí, só que na hora quando dá esse tipo de problema, você acha que eles vão falar, não, vai responder por nada. É o que nem acontece, não, mas é o que acontece muitas vezes, o síndico, onde o síndico põe a mão, né, tem problema de administração. Então, por isso que é muito importante a gente ser firme em alguns momentos. É óbvio que existem muitas administradoras sérias, né? Mas a gente tem que ter, conforme o próprio Walter falou pelo Código Civil, é nossa prerrogativa, é uma palavra que dói muito, né, neles ao ouvir essa palavra, que nós temos a prerrogativa de escolher. Nós não precisamos
deliberação do conselho, a gente delibera a verba, né? Ó, a verba da administradora é essa. E dentro daquela verba a gente vai procurar trabalhar com aquelas administradoras que nos atendem. E outro ponto importante, eu por ser também da área contábil, auditoria, mais uma vez eu reforço a necessidade, né? Não só a recomendação, mas a necessidade de possuir uma auditoria interna. Porque um dos procedimentos de auditoria é a tal carta de circularização, né? Todo final de ano, antes de entregar o laudo final, a auditoria ela faz uma circularização junto ao banco. Ele manda uma notificação para o banco, direto ao banco, para o banco validar quanto que ele tem de saldo naquela conta. É uma forma de você conferir também. Então, se você fizer isso, você vai ter uma garantia, né, de que aquele valor que o banco informou coincide com aquilo que está no balancete, por exemplo. Né? Sim. Duas coisas, até em cima do que o Mauro falou, concordo. Erros assim pontuais, né, que o rapaz pagou ou que alguém tem lá um funcionário mal intencionado que chancela alguma coisa e tal. Isso, na verdade, em 2, 3 meses isso vai aparecer. No máximo, estou chutando hoje, alto, né? Ainda. Hoje. Por quê? Parece. Porque, como a gente falou, a empresa vai... a gente tem parceiros aí, eu falo parceiros porque trabalham nos condomínios, que 2, 3 dias que o boleto não apareceu como pago lá, ele já te procura. Já te manda um e-mail, fala, não tive o boleto. Às vezes no dia seguinte, não deu tempo nem do boleto ser compensado direito, mas hoje a compensação é rápida. Aí eu pergunto, que nem um caso desse, pelo DDA do condomínio, na realidade eu consigo pegar que aquele boleto não foi pago, que aquele boleto foi chancelado e saiu o dinheiro da conta do condomínio, porque o DDA está lá marcado. Então, na verdade, a gente procura, pelo menos eu procuro olhar no DDA se todas as contas foram pagas, se todos os boletos, porque os boletos hoje são todos registrados, antigamente não se tinha isso. Hoje todos os boletos são registrados, então eu entro na conta do banco, o que eu olho lá? Quem paga é administrador? Ok, mas eu olho no DDA lá se tem algum boleto em aberto, primeiro, se tem algum boleto que foi pago em atraso, puxo lá, consulto lá todos, principalmente, não estou nem fazendo propaganda de banco, assim, a grande maioria, ou praticamente todos os condomínios que eu faço gestão estão dentro do Itaú, então o aplicativo do Itaú é muito fácil de você entrar e fazer essas consultas. Eu consulto, inclusive, durante o mês lá, se tem alguma coisa que não está efetuada, que foi pago com atraso, então eu consigo ter toda essa fotografia. Lógico que se você administrar 40 condomínios, vai ser difícil, mas aí você vai ter uma equipe, de repente alguém da sua confiança que vai fazer esse levantamento, que vai fazer essa busca. Mas eu acho que a gente tem responsabilidade, porque assim, eu sempre volto a bater nessa tecla. O condomínio lá perdeu lá 200 mil. Esse 200 mil não sumiu assim, da noite para o dia, né? Se não foi contado... Eu ouvi alguém falando na reportagem lá que parece que houve saques, né? Pô, se houve saques, a partir do momento que houveram saques de valor mais elevado e que não estava se pagando nada, o síndico já tem que chamar o administrador, o que aconteceu aqui? No primeiro já. Mas não, a pessoa deixa, não, tá tudo certo, eu confio na administradora, É importante, o pessoal às vezes, quando a gente fala assim, parceiro, o pessoal acha que a gente tá ali junto, que vai fazer falcatrua, mas não é. É importante que as administradoras... pejorativo. Pejorativo, mas é importante que as administradoras que trabalham com a gente sejam parceiras, que a gente tenha um relacionamento estreito, fácil de lidar, seja com o proprietário, seja com a gestora, e que a gente tenha essa liberdade de chegar e chamar atenção, né? O que eu falo é tipo assim, Walter, não que o síndico não tenha responsabilidade de checar os bancos e tal. Para você que tem, sei lá, 10, 12, 15 condomínios, você consegue chegar lá, olhar isso. A administradora às vezes tem 100, 150, 200 e várias pessoas trabalhando, então erros operacionais acontecem sem nenhum problema. Isso tem que existir uma certa tranquilidade. O que não pode existir é a quebra de confiança. Sabe, a quebra de confiança, ela acontece não só em questões financeiras. Eu, por exemplo, no final de 2021, eu tinha uma administradora que assim, eu tinha a maior quantidade dos meus condomínios estava lá, e eu tive uma quebra de confiança não na questão financeira, sabe? Continuo até falando, os caras financeiramente administram de forma muito boa, mas eu tive uma questão
de relacionamento que houve uma quebra de confiança, em que eu cheguei, baseado nessa questão da prerrogativa e naquilo que eu não aceito em determinados pontos, abaixar a cabeça para opinião de conselho, nesse tipo de coisa, eu falei assim, ó, ou eles ou eu, quem vocês querem, sabe? Então, ou não trabalho mais com a administradora X por uma questão X, deixando muito claro para vocês, não tem nada a ver com desvio financeiro, é uma quebra de confiança num sentido pessoal com determinados colaboradores dessa administradora, mas eu não trabalho mais com eles. Quem vocês querem que fique? Graças a Deus, os condomínios vieram para mim, senão eu tinha também arrebentado. Tá? E até nesse momento foi um que eu entendi que eu precisava ter mais parceiros de confiança nesse sentido, porque se a administradora fizesse alguma coisa que fosse no sentido financeiro, eu poderia ter sérios problemas na minha carreira por estar demasiadamente vinculado a eles. Hoje eu estou pulverizado, meus condomínios estão em 6, 7 administradoras aí, de uma forma que são todas da minha confiança, sabe? Mas se alguém pisar na bola, automaticamente vou cortar sem problema nenhum. E é natural, Mauro, que assim, a gente quando entra num condomínio, muitas vezes entra uma administradora lá que já está lá, que a gente não tem nenhum outro condomínio que está... Isso aconteceu comigo essa semana. Que está na carteira. Vai chegar lá e vai falar assim, não, vou trocar a administradora porque eu não conheço. Eu sempre falo, a gente, por mais que a gente tenha algumas pessoas que a gente confia, que está junto ali, na verdade, você, da mesma maneira que alguém vai dar a oportunidade de você trabalhar naquele condomínio, aquele condomínio que não te conhece, você também vai dar oportunidade para todos os prestadores que estão ali, inclusive a administradora, e de repente você vai ganhar mais um parceiro. Mas você sabe, eu vou até, desculpa te cortar aqui, Gustavo, mas foi engraçado porque a gente foi eleito nesse condomínio na segunda-feira, agora, passado, e aí nós tivemos uma reunião na quarta-feira com o pessoal da administradora para conhecer e tal. Eu cheguei, o pessoal tava assim, a gerente do atendimento, aquela cara assim, porque tá chegando mal, síndico 5 estrelas, tem um nome no mercado, tal, aquelas coisas todas. Ah, mas ele é parceiro de fulano, parceiro de ciclano, tal, não sei o que, já tipo, já vou receber minha carta de rescisão, aquela cara assim. Primeira coisa que eu falei pra ela, eu falei assim, olha, relaxa, não vou mandar a carta de rescisão pra vocês. Ah, mas o senhor tá... Agora eu vou mandar porque você tá me chamando de senhor. Mas foi assim, tipo, o pânico que as pessoas criam quando troca um síndico, principalmente quando entra um síndico, às vezes, profissional, que ele fala, ele vai trazer todo mundo que trabalha com ele. Cara, os meus melhores parceiros eu conheci no condomínio. Eu tenho, se bobear, acho que tem 2 ou 3 que me acompanham desde o início da carreira. O resto todo... Sabe, vai trocando, vão vindo. E também você conheceu no começo. Exato, que eu adquiri, entrei num condomínio, tinha uma outra empresa. Morador, às vezes, que indica. Exato, morador que indica uma outra administradora, e você vai conhecendo gente assim, e você vai descobrindo formas melhores e mais interessantes de se trabalhar. E administrador... Mas vê... Camarada, tu trouxe a mesa e as cadeiras... E a administradora, ela tem um ponto diferente de qualquer outro fornecedor de um condomínio, porque é o histórico, né? Então você pega uma administradora, eu tenho um condomínio que eu estou há 8 anos, e a administradora já estava quando eu entrei. Então a administradora, ela conhece qualquer coisa. No dia que eu sair desse condomínio, entrar um novo síndico, qualquer informação que ele precisar nesse período, ele vai ter. Agora você pega se você ficar trocando sempre, né? Você vai perder histórico, né? Histórico. Então, eu basicamente, eu não gosto de trocar administradora. Bom, eu particularmente carrego alguns condôminos lá do meu primeiro condomínio, carrego um paradigma que eu tenho uma ligação com a administradora específica, porque eu tenho informação aqui e tal, mas eu não tenho. A maior parte dos meus condomínios, só tem um condomínio com ela e todos os outros estão com outras administradoras. Porque eu faço exatamente isso, a gente chega num condomínio, primeiro que eu respeito, né, a história daquele condomínio. Então, a administradora que está lá, né, se já está lá há um bom tempo. Eu tenho um condomínio que eu peguei aqui em Alphaville, o pessoal, praticamente do conselho, quer que troque essa administradora. Mas aí você fala, poxa, mas está aqui há 6 anos, tem todo o histórico, né? Aí você vai começar... Qual o problema, né? Vai ir atrás dos motivos. Aí você começa a perceber que as pessoas, na verdade, não sabem muito qual é o papel do administrador. Então, todos os motivos que ele falava, não, eles fazem isso por exemplo, eles demoram muito para registrar a ata. Aí eu fui investigar, a ata eles fazem em 8 dias, só que aí manda o presidente, que o presidente demora mais não sei quanto, aí a hora que tá pronta a ata, um outro que nem for pra reunião quer dar pitaco, quer mexer, aí demora 3, 4 meses. Então assim, isso não é um problema.
né? Então, a gente tem que primeiro separar os papéis para poder entender aonde é o problema, né? Se é o problema na gestão, é o problema na prestação de contas, né? São erros sucessivos? Exatamente. Então, é isso que precisa ser avaliado. A administradora é um papel fundamental do condomínio, é um braço do síndico. E conforme o Walter falou aqui, no meu entendimento, os síndicos dessa administradora aí vão ter muito trabalho, porque certamente eles vão ser envolvidos de uma forma ou de outra, né, nesse processo. Ainda mais se algum deles trocou de carro recentemente. Exatamente. Eles vão ser envolvidos justamente talvez por negligência, né? Sim, eu falo assim, Gustavo, eu até coloquei no nosso grupo lá, que a gente tem com o pessoal. Eu, particularmente, se fosse morador de um condomínio desse, eu ia perturbar o síndico. E aí, tudo bem, o síndico vai provar lá, vai responder. Não é que o síndico é culpado. Como eu sempre falo, e até... responde. Que teve até um... Vai ter trabalho de mostrar que o focinho de porco na tomada. Sim, teve até um comentário até agradecer o internauta lá, advogado, fez um comentário no nosso último programa, que estava no penúltimo, né? Pelo YouTube aí. Quando eu falei que o síndico é o único que é judicializado, né? O único que pode ser processado. Aí ele falou, mas se você está ampliando para a esfera civil, está esquecendo da esfera criminal. Eu até respondi para ele, na verdade, assim, o primeiro, pela gestão, estou falando da gestão. Na gestão é só o síndico. Alguma outra coisa que aconteça no condomínio, alguém bateu, alguém atropelou, não sei o que, lógico, aquela pessoa vai responder. Mas na gestão, a administradora quebrou. Quem que assinou o contrato com a administradora? O síndico. Quem é o responsável Porque assim, nós temos que nem o Mauro citou, nós temos lá todos os prestadores de serviço que a gente trabalha. É o cara da bomba, é o cara do elevador, tal. Quem é o responsável por fiscalizar essas pessoas? O síndico. Se o síndico é responsável por fiscalizar, eu falo que assim, nós somos o presidente do condomínio. O síndico... Não gosto de falar de política, mas estavam esses dias assistindo um programa e o cara falou, o presidente sabia? Muitas vezes o presidente nem sabe, aquilo nem passou na mão do presidente. Lá o ministro que está fazendo, o cara mais embaixo, às vezes o ministro nem está sabendo, o cara mais embaixo que tá fazendo. E a mesma coisa num condomínio. Porém, quando a coisa acontece, nós somos os responsáveis. Eu tive, até nesse negócio da gente fala que as pessoas erram. Teve uma transição de uma administradora para outra e o rapaz que pegou não pagou a conta da Comgás porque ele achou que aquela conta era débito automático. Mas o Sicredi não tem débito automático em parceria com a Comgás. Conclusão, quando eu fui fazer o cheque no final do mês, já tinha passado, já tinha virado o mês. Eu percebi que faltava ali o pagamento da conta da Comgás. Se pagou atrasado, teve multa, teve juros, teve protesto, porque a Comgás protesta. A administradora, na verdade, reconheceu o erro e pagou a multa, pagou juros. Não houve prejuízo algum para o condomínio. O condomínio não teve prejuízo em relação a isso. Porém, houve um erro, houve uma falha. Agora, sumir 200 mil, 100 mil, 150 mil, vai sobrar para o síndico. O primeiro a responder. E aí ele vai ter que provar, de repente, tá numa ata lá que o pessoal queria aquela administradora, eu quis trocar e o pessoal não quis, né? Sim. Poucos, de repente, fazem o que você falou. Muitos síndicos ali são moradores, nada contra o morador, tem muito morador muito bom, melhor às vezes até que um síndico profissional. Mas muitos não têm tempo, o cara tem lá a sua atividade profissional e toca tudo na administradora, a administradora vai fazendo e acabou. O cara só vai lá praticamente na assembleia, entendeu? O importante é sempre ficar de olho, né? Eu acho que o síndico ele tem que ficar de olho exatamente para não sofrer essa responsabilização, ou minimizar os seus riscos de ser responsabilizado. Sim. Mais alguma coisa? Podemos... Dá para encerrar, hein? Encerrar? Pessoal, obrigado aí por mais um programa. Curte e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer. Estamos nas plataformas de podcast e até o próximo programa.